gente vai abordar um assunto hoje que muita gente pede, eu me lembro uma vez, a gente estava próximo do dia que é o alerta e que fazem aí um dia especial para falar de fibromialgia. Eu me lembro que pediram tanto, mas tanto, porque o paciente que tem o diagnóstico de fibromialgia, que até chegar a esse diagnóstico já sofreu tanto, já passou por tantos médicos, é tão difícil conviver com aquela dor crônica, as crises, que, gente, eu fico imaginando o desespero. Eu falo assim, não, é um assunto que a gente tem que falar meio que toda semana para a gente poder ajudar essas pessoas. Então, hoje é o dia e a pauta vai ser completa. Primeiro, a gente vai conversar com ela, nossa endocrinologista, a doutora Ana Priscila Sóguia. Bem-vinda. Olá, Carol. Tudo bem? Prazer tê-la aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. Acho que você concorda, né, doutora? Você que tem aí também isso em clínica, em consultório, as queixas, meu Deus, como é algo que diminui e muito a qualidade de vida de uma pessoa. Como é real e como a pessoa sofre e como ela demora para fazer esse diagnóstico. E ela acaba achando, muitas vezes, se duvidando se aquilo realmente é real, se é uma questão da cabeça dela, o médico não consegue fazer o diagnóstico e como sair dessa situação, porque ela realmente sente aquilo, né? E, doutora, ainda é algo, claro, a gente sabe que a dor crônica vai ser confundida com tantas outras coisas. Exatamente. Que precisam ser investigadas e a gente já vai comentar quais são elas. Mas, fato é que o paciente de fibromialgia, ele faz exames e não encontra nada? Exatamente. É isso? Então, assim, a gente daqui a pouco vai mostrar um vídeo, Carol, para explicar um pouco mais, mas a fibromialgia é justamente isso que a Carol falou. Ele é um quadro crônico, de uma dor crônica generalizada, na qual o paciente, ele se sente muito mal e atrapalha a sua qualidade de vida, e ao mesmo tempo, os exames vêm dentro da normalidade, porque é um diagnóstico clínico. A gente não tem um exame no qual aponte essa doença. Então, depende muito do médico conseguir fazer esse diagnóstico, ter o olhar atento, descartar outros possíveis diagnósticos que a gente vai olhar e chegar para o paciente e conseguir fazer o tratamento adequado. Porque tem muita coisa relacionada. A gente vai falar da alimentação daqui a pouquinho. Eu já vi que o sono também pode estar relacionado. Vamos começar, então. A gente tem um vídeo para mostrar que é essa introdução aí à fibromialgia, para a gente entender os pontos, eu acho. Perfeito, né? Exatamente. Olha lá. Então, vamos começar a entender um pouquinho. Então, aí mostra, né, um paciente, né, uma pessoa que sente essas dores difusas pelo corpo, Carol, e geralmente é uma dor que ela tem que durar mais de 3 meses, então não é uma dor pontual, e é uma dor que é em todas as partes do corpo. Tem esses trigger points, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor, que são pontos gatilhos onde a dor é mais intensa, mas esse paciente ele vai sentir uma fadiga, ele vai sentir dores musculares profundas, ele pode ter um cansaço, uma falta de energia, uma insônia e muitas vezes, além desse quadro de dores em articulações generalizadas, como a gente vê no vídeo, ele também pode ter uma alteração de cognição, alteração de memória, de raciocínio, não conseguir focar. Tá. E até pela ausência, né, desse exame diagnóstico para a gente conseguir fazer, né, o quadro clínico, muitas vezes o paciente ele se duvida se ele realmente tem alguma coisa. E aí agora a gente vê no vídeo mostrando que o porquê que esse paciente sente tanta dor. Porque ele tem um limiar de dor menor. Então, quando a gente aperta nesse ponto, que são os pontos de gatilho numa pessoa normal, a pessoa normal ela sente uma pressão. Tá. Ela identifica esse apertar como uma pressão. A pessoa com fibromialgia, ela sente dor. Ela não sente uma pressão, ela tem um limiar menor. Então, o que era para ser só uma pressão, para ela causa uma dor e uma dor intensa. Então, aí a gente vê esses pontos de gatilhos que a gente vai falar um pouco melhor aí durante o programa, e mostrando que realmente é algo real. Essa pessoa, ela tem hoje alguns estudos mostrando que ela tem uma diminuição de neurotransmissores no sistema nervoso central e por isso que ela sente tanta dor. Puxa vida, e isso é genético, chegar aí, enfim, né, não sei se isso já foi descoberto, porque vocês têm estudado muito fibromialgia, isso, porque né? cada vez está sendo mais frequente, até uma dúvida, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o sono, o porquê que cada vez mais as pessoas têm essa dor e esse diagnóstico de fibromialgia. E um dos possíveis motivos, a gente não tem essa resposta, tá, Carol, essa é a verdade, mas provavelmente porque as pessoas cada vez mais têm dormido pior, com uma pior qualidade. E aí também a questão emocional, a questão alimentar, diminuição da atividade física, que são todos os fatores de riscos que a gente vai falar daqui a pouco. Então isso vai mudando muitas vezes a quantidade de neurotransmissores e essa pessoa sente mais dor.
E a genética é importante também, já que você ressaltou falar sobre isso. Então, é muito frequente em famílias que tenham pessoas com fibromialgia terem mais membros da família, mostrando que tem um componente genético, sim. Genético envolvido. E mais mulheres ou homens, doutora? Muito mais mulheres. Quase 70%, 80% são mulheres. Que coisa, né? Tá? Como é que pode? A gente E aí, ganha isso. dentro disso, acho que sempre quando o paciente, você falou, nossa, Pri, demora, né, para fazer o diagnóstico. Justamente porque o paciente roda. E o que é importante quando o paciente com dor crônica chega ao consultório? É realizar os exames, sim, não para diagnóstico, mas para excluir outros problemas. A gente tem até um slide dos possíveis problemas. Aquele que eu te falei, Glaucio, o que então pode... enfim, ser confundido. Você tem sentindo dor, mas que não é fibromialgia, tem que ser descartado. Você tem ele já aí? Tá, esse aí dos pontos é o do sintoma, doutora? Não, na verdade acho que tem um outro, porque assim, quando o paciente chega com dor crônica, o que o médico precisa descartar? Um hipotireoidismo. Tá. Porque a tireoide pode dar dores generalizadas? Pode. Então, quando o paciente vem, antes de eu falar, olha, você tem fibromialgia, eu preciso fazer alguns exames básicos. Tá. Eu preciso ver ainda mais como clínica, como endócrino, preciso ver se não é um problema de cortisol, da adrenal, que está faltando cortisol. Tá. Se não é um problema de hipotireoidismo. Se não são outras doenças que acometem músculo, como, por exemplo, as polimiosites, que dão dor. Então, eu preciso fazer esses exames para descartar. Até doenças autoimunes, imagino. Exatamente. Algumas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, para a gente ter certeza que não tem esses problemas. Que também causam a dor. Exatamente. Então, vamos colocar os sintomas na tela. A gente tem aí um vídeo de ilustração dos sintomas. Perfeito. Que às vezes a gente acha que é isso mesmo. Olha lá. Então, para você, telespectador, o que é importante você a se atentar, né? Sempre se olhar. Então, uma dor generalizada por mais de 3 meses. Se sentir muito cansado, ter dificuldade de raciocínio, dores de cabeças recorrentes. Então, às vezes a enxaqueca é um sintoma? Então, dores de cabeças, essa dor abdominal e síndrome do intestino irritável. Então, muitos pacientes podem ter um quadro de ter diarreia crônica, comer e ir ao banheiro, mostrando também um componente aí de ansiedade. Tá. A dormência e formigamento nas mãos e pés, palpitações. Então, ou seja, qualquer situação de estresse, eu sinto uma taquicardia, eu sinto meu coração acelerar. E a redução na capacidade de se exercitar. Por quê? Porque como eu tenho dor, eu tenho um desânimo, eu tenho cansaço, eu não consigo fazer o exercício. E depois a gente vai conversar que o exercício às vezes é a coisa mais importante para melhorar. Mas ele não tem coragem porque ele tem dor. Então ele até acredita que o exercício vai piorar a dor dele e na verdade só vai melhorar. E, doutora, essa parte me chamou a atenção do intestino irritável, porque a gente já falou sobre isso, e também algo que está ligado ao emocional. Sim. Que tem um fundo emocional. Agora, me diga, o quadro da pessoa que tem a fibromialgia é uma dor persistente diária, que se estende aí ao longo do dia, ou a pessoa tem crises dependendo de, às vezes, situações que ocorrem. Então, tipo... vivi um estresse hoje muito grande no trânsito ou no trabalho ou com o filho, desencadeou. Tem a ver isso também? Então, na verdade, a pessoa não precisa ter dor todos os dias. Ela geralmente, a maior parte das pessoas tem dores todos os dias, mas elas vão ter períodos de melhoras e pioras. Tá. Então, eu passei 6 meses com muita dor e depois melhorou. Ficou um tempo melhor, porque às vezes ela dormiu melhor, fez um pouco mais de exercício. E às vezes ela pode voltar a recorrer relacionado à questão do sono, relacionado ao estresse. Então, num dia de maior estresse, ela pode sentir mais dor? Sim. Porque principalmente os estudos mostram que esse limiar da dor no sistema nervoso central é uma área de dor relacionada com a parte emocional. Então, a gente tem várias regiões do nosso cérebro que controlam a dor. E essa que está um pouco mais alterada, ela é relacionada com a emoção. Por isso que, geralmente, os pacientes com fibromialgia, eles podem ter um quadro mais ansioso, mais depressivo, porque faz com que mude esses neurotransmissores do sistema nervoso central e ele tem essa sensação de dor constante. E até a liberação, muitas vezes, hormonal ou até desses neurotransmissores para liberar serotonina, coisas do tipo. Exatamente. As pessoas liberam menos. Exatamente. Elas têm um limiar menor. Então, elas sentem muito mais dor. E é uma dor real mesmo, Carol. Que interessante. Vamos colocar aqui também como é que a gente faz esse diagnóstico, então. Diagnóstico clínico. A gente tem uma ilustração para vocês aí, que a doutora vai comentar. Então, é exatamente, desculpa, eu acho que eu acabei falando antes, que é justamente o que o paciente, quando ele vai ao médico, ele tem que descartar. Esse aí, excluir outras causas. Então, as outras causas. Por quê? Porque é uma dor tão inespecífica e nenhum exame fala, que fica difícil pro médico fazer o diagnóstico. Então, paciente que chega com essa dor,
generalizada, a gente tem que avaliar, então, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, um problema de adrenal, problemas de dor miofascial, reumatismo e lúpus, outras doenças autoimunes. Então, isso eu consigo ver no exame de sangue. Se o exame de sangue vier normal e ele não tiver nenhum outro quadro que pense em alguma coisa ortopédica também, o que a gente vai fazer? O diagnóstico de fibromialgia. Puxa vida, muito legal. Doutora, eu já volto para a gente colocar aqui perguntinhas e já a gente vai para uma mesa, a gente tem uma mesa lá preparada com alimentos, nós vamos falar da questão do sono, porque, poxa vida, está ligado então a esse lance dos neurotransmissores, a gente sabe que tem uns alimentos que podem ajudar isso aí. Bom, agora a gente vai falar dos fatores de risco, então, claro, deve ter um monte. Né? E eu imagino, estão chegando perguntinhas, né, Cláudia, do público, daqui a pouquinho, hein? No @VocêBonitaTV. Lembrando que hoje a gente ainda vai conversar com o Dr. Flávio Zelada, que é ortopedista especialista em dor crônica. Ele trouxe uns aparelhos, achei tão legal. Claro que, né, a gente pode contar hoje, ainda bem, com alguma tecnologia que também diminua a crise no momento que surja. Porque, doutora, não tem cura, né, a fibromialgia? Exatamente, Carol. E o que a gente vai conversar agora dos fatores de risco é justamente o que a gente pode mudar na nossa prática clínica para evitar esse quadro de dor. Mas muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, algumas pessoas com predisposição genética ou com alteração de neurotransmissores podem sim ter dor e precisar de um tratamento mais específico. Sem dúvida. De aparelhos ou de medicações, que aí eu acho que o Flávio vai falar um pouco melhor pra gente. Vai falar daqui a pouquinho. Então vamos colocar na tela os fatores de risco. Olha lá. Então, o que é muito importante, você abriu falando isso, acho que eu e você, nós somos fãs do sono, né? Então, o sono é o primeiro fator de risco. Eu falo que se eu não tivesse sido endócrina, eu ia estudar só sono. Só sono, porque é fundamental. Então, pessoas que têm o maior risco ou de desenvolver fibromialgia ou de piorar, são pessoas que têm uma irregularidade do sono. Então, uma qualidade ruim, ausência de sono profundo e um tempo de sono um pouco pior. Então, ou seja, um tempo mais baixo do que o recomendado. Então, a gente recomenda hoje entre 7 e 8 horas de sono e pelo menos uns 50%, de 40% a 50% de sono profundo, para que realmente a pessoa possa descansar, ter o tempo necessário e ter a qualidade necessária para evitar a alteração de neurotransmissores. E aí, o próximo que está ali, ó, é a alimentação. É a alimentação. Então, que vamos a gente lá. vai falar na mesa. Vamos para a nossa mesinha. A gente então, coloca de novo o quadro na tela. Alimentação é importante. Eu vi até, doutora, que você mandou, Fuzi mandou na pré-pauta, que você assistiu uma outra pauta que eu falei de fibromialgia e perguntei a respeito da dieta cetogênica. Perfeito. Né? Se poderia ser uma saída. Né? E eu me lembro que na época, eu não me lembro quem eu estava entrevistando e eu fiz essa pergunta, porque uma vez a gente falou de epilepsia e para epilepsia, né, tem aí uma questão da dieta cetogênica, mas aí eu descobri depois que não é pela questão da insulina, é pela questão de outra coisa, de corpos cetônicos. E aí eu, enfim, baguncei tudo, mas no final deu certo e passamos a informação. Neste caso, o que me veio à cabeça, pensando em alimentação, quero que você me ajude nessa questão. Dessa dúvida. Porque a fibromialgia não deixa de ser uma doença inflamatória. Sim, e assim, dentro dessa dieta cetogênica, eu acho que isso é muito importante para o telespectador que tem fibromialgia ou tem essas dores. Então, hoje os estudos com alimentação, às vezes, são muito difíceis de ser conduzido, Carol. Em que sentido? A gente recomenda que o paciente coma, mas nem sempre ele segue exatamente, e aí não tem o resultado. Então, é difícil a gente avaliar cientificamente o papel disso. Então, do ponto de vista de fibromialgia, a gente tem vários estudos com atividade física, com sono, com remédios, que daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais. A alimentação, isso daqui a gente tem alguns estudos menores, e é o que a gente vai conversar aqui, e mais propriamente dito, a dieta cetogênica, o que nós sabemos? As medicações que modulam a dor são anticonvulsivantes, daí que surgiu essa dúvida na pauta. E quando a pessoa que estava dando aqui a entrevista falou, mas são remédios que podiam ser usados para convulsão, mas eu teve uma pauta aqui para convulsão, faz dieta cetogênica, será que melhora? Que era ligada a epilepsia. Exatamente, por isso que você fez a relação. Eu ligo Lé com CRE igual, assim, vocês não têm uma ideia. Mas a experiência que eu tenho no consultório, pacientes que realmente têm um quadro grave de fibromialgia, com muita dor, e que estão pensando até muitas vezes fazer bloqueio, um tratamento, assim, invasivo.
quando a gente coloca em dieta cetogênica, eles melhoram muito da dor. Isso não é um estudo científico, é uma experiência pessoal. Pessoal, legal contar isso. Tá? Mas que de repente pessoas que realmente estão partindo para um procedimento mais invasivo, essa de repente pode ser uma opção. Vai responder, não sei, mas é uma tentativa para evitar algo mais invasivo, porque a resposta aparentemente parece ser boa na nossa experiência. E o próprio, não low carb em si, mas um controle de amido, doutora, dos carboidratos mais pesados, porque a gente sabe que eles inflamam, né? Então você vai inflamar mais uma doença que já é inflamatória e eu fiquei nessa dúvida. Nisso você tem toda a razão, porque assim, quando a gente fala de alimentação para fibromialgia, o que a gente recomenda? Então, primeira coisa, o sono. Tá. Então, assim, evitar alimentos que sejam mais estimulantes, principalmente no período do final da tarde para frente. Evitar a cafeína, porque a gente já tem estudos que a cafeína realmente piora a fibromialgia, tá bom? E no período da noite, a gente vai ver aqui alguns alimentos que a gente vê na mesa, que são alimentos relaxantes. Ou seja, que fazem com que a qualidade do seu sono sejam melhores. Legal. Então, um chá de camomila, um chá de melissa, a banana, que também tem muito triptofano, que estimula o sono, a aveia, o leite, alimentos mais quentes, um mel. Então, são todos alimentos que hoje a gente já tem estudos mostrando que levam a um relaxamento e poderiam melhorar a qualidade do sono. Tá bom. Tá, e a questão de liberar mais serotonina e tal, a gente também pode pensar nisso. Isso, a liberação de serotonina a gente vê ali no outro ponto da mesa. Então, assim, as medicações que aumentam serotonina, por exemplo, chocolate aumenta a serotonina? Aumenta, mas é algo que a gente recomenda para quem tem fibromialgia? Lógico, um cacau de vez em quando, mas por quê? Porque ele é estimulante. Duas, ele é açúcar livre. E hoje a gente tem estudos mostrando que para fibromialgia o açúcar livre não é tão bom. Então, a gente acabou optando para pôr na mesa amêndoas, queijo, a banana, o ovo, que são alimentos que aumentam, por ter mais triptofano, a quantidade de serotonina em sistema nervoso central. Olha, legal. Tá bom? Agora, tem também, a gente sabe agora, uns chocolates, que a gente fala chocolates, mas que é cacau, né? De boa qualidade, né? Com xilitol, com esses adoçantes naturais, aí sim. Aí é recomendado, porque aí poderia aumentar a serotonina. Tá. Lógico, a gente sempre observar a quantidade e a variedade. Então, um dia eu como um chocolate, outro dia eu como uma banana. Então, ou seja, diversificar a nossa mesa, né? Perfeito. E aí, pensando não agora na parte do sono ou da serotonina, pensando na questão muscular, porque é um limiar diminuído no sistema nervoso central, mas quanto melhor o meu músculo, melhor. Então, alimentos ricos em cálcio e alimentos ricos em magnésio também já tem estudos mostrando que podem melhorar o quadro muscular, a atividade física, que vai melhorar na fibromialgia. Então, quanto mais músculo, um músculo mais forte, rígido tiver esse paciente, melhor, ele vai ter menos dor. Ele vai ter menos dor, ele vai conseguir fazer mais atividade física. A atividade física libera neurotransmissores que diminuem esse limiar de dor. Nossa, tá que bom? Coisa, né? Então, se a gente for ver quais seriam esses alimentos, né? Então, a gente tem aqui arroz integral, lentilha, grão de bico, de novo, a banana. Acho que a banana está em todos os pontos da nossa mesa, né? A banana. Então, algas marinhas. Então, assim, a ideia é realmente não ficar algo maçante e a gente poder diversificar. Então, granola, aveia, que são alimentos ricos em magnésio e em cálcio, como os lácteos, feijão, amêndoas, iogurte, agrião, brócolis. Então, ou seja, alimentos que a gente pode colocar em vários momentos do dia. Então, no almoço, uma salada, num lanche, colocar granola ou amêndoa. Tentar colocar o arroz integral, que tem uma quantidade maior de magnésio que o arroz branco. Então, tentar ocasionalmente colocar esses alimentos. Alimentação saudável, antes de tudo. Perfeito. Mas você sabe que eu estou agora ligando um Lé com CREA, eu estou pensando aqui que coisa interessante, né? Falamos há pouco que o problema, a síndrome, então, que não é uma doença, é uma síndrome, se a gente não consegue diagnosticar com exames, é uma síndrome, não sai aí em exame, certo? Não. O diagnóstico é clínico. Então, que interessante como a natureza e tudo é sábio nesta vida. O tratamento também não é um tratamento que vem pronto ali da farmácia, não é de uma indústria farmacêutica. É um exercício que está dentro de você. Então, por quê? Porque, teoricamente, você não tem nada, mas você tem. Mas, teoricamente, o que você faz com o seu corpo também pode te curar. E você tem toda a razão, Carol. Isso é muito louco. Porque os remédios, eles melhoram, mas o impacto da alimentação, o impacto do sono, o impacto do exercício na melhora é, às vezes, muito maior do que o impacto do remédio. Concordo. Porque não é uma doença. Assim, pensando, é uma síndrome.
doutora, mas aí agora me veio uma pergunta. Desculpa, Glaucia, o que você falou? Porque eu tô aqui no meu mundinho. Eu vou colocar a perguntinha do público e eu queria saber, me conta já a respeito do glúten, se estão sendo feitos estudos aí, porque hoje a gente fala tanto do tal do glúten, da própria lactose para pacientes que são, que têm aí a intolerância, mas até que ponto pacientes que têm fibromialgia podem ter essa intolerância? Já você me conta. Perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Lu, obrigada. Tenho fibromialgia e gostaria saber se também causa intestino preso. Então, a gente comentou do intestino irritável, mas o preso também, o inverso. Então, e aí é uma coisa que é muito interessante para o público saber. A síndrome do intestino irritável, não necessariamente ela se manifesta como uma diarreia. Então, a síndrome do intestino irritável, ela pode sim se manifestar como uma constipação. Como uma constipação, entendi. Então, cada paciente vai ter um espectro da síndrome do intestino irritável. E falando do glúten que você perguntou, então assim, a gente sabe que alguns pacientes com síndrome do intestino irritável, quando a gente retira alguns alimentos mais inflamatórios, melhoram, porque realmente tem alguns alimentos que podem desencadear um quadro inflamatório intestinal e piorar a síndrome do intestino irritável. Então, sim, pode causar constipação, sim, alguns pacientes podem piorar com glúten, mas não necessariamente todos. Então, eu não recomendo tirar. Eu acho que o paciente que tem um quadro intestinal, ele vai ter que fazer alguns testes para avaliar qual é a melhor dieta que ele se adapta. Certo. Tá? E aí, falando do anti-inflamatório, a gente termina a mesa aqui justamente com os alimentos que têm um papel antioxidante anti-inflamatório, que são as frutas cítricas, como laranja, limão, abacaxi, as frutas que têm frutas vermelhas, né, morango, uva, gengibre e o que é rico em ômega, como a chia, a linhaça, o gergelim, que também tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante e pode melhorar o quadro intestinal de alguns pacientes. O ômega 3, a suplementação pode ser uma boa também? Pode ser. Pode ser feito de maneira natural, é que aqui a quantidade é muito menor do que a suplementação, mas os pacientes que puderem fazer essa suplementação, a gente recomenda como antioxidante. Olha, interessante isso, gente. Agora, fico eu pensando, para o paciente conseguir fazer atividade física, que é algo incrível, então, porque a alimentação, tudo bem. Ele com dor, ele pode recorrer à alimentação. Agora, a atividade física é um pouco mais difícil com dor. Então, aí, já a gente vai mostrar para vocês o que hoje já existe, que pode, de repente, controlar esta dor, para que você consiga, então, fazer atividade física e ter um resultado melhor. Exatamente. Estamos conseguindo, eu saio das pautas tão feliz, porque a gente muda a vida das pessoas. Nossa, é o máximo, é muito bom, de verdade. Estou falando agora, estou falando do meu coração. Uma pausa, assim, como de profissional para uma pessoa, pensando aí na qualidade de vida de você que está assistindo. Você vê? Tem muito relato de gente que tem fibromialgia. Próxima pergunta do público, olha lá. Podem contar, viu, gente? Quem quiser descrever a história, fique à vontade. Thaís, um beijo, obrigada. Quem tem fibromialgia tem déficit de vitamina D? A vitamina D está ligada aí nessa história? Então, o que a gente sabe em relação a isso? Então, a fibromialgia é uma alteração de neurotransmissores em sistema nervoso central. O problema é que grande parte da população tem déficit de vitamina D hoje e o déficit de vitamina D pode causar dor muscular. Então, uma das coisas que é muito importante é um paciente com uma vitamina D muito baixa e que tem dores, primeira coisa que eu preciso fazer é repor a vitamina D, até para ver, porque muitas vezes só isso ele já melhora o quadro de dor. Porque a vitamina D em alguns pacientes muito baixa realmente pode dar essa fadiga, essas dores generalizadas. Se o paciente repõe a vitamina D e não normaliza a dor, então pode ter uma fibromialgia associada. E quem já tem o diagnóstico de fibromialgia e tem uma vitamina D baixa, é lógico que a gente recomenda tratar, porque assim como o cálcio, como o magnésio são importantes para o músculo, a vitamina D também é. Então faz parte do tratamento manter essa vitamina D dentro da normalidade. Aí, e doutora, tem algum tipo de atividade física específica que vocês já tenham, correlacionam aí com a melhora, ou qualquer atividade física vai ajudar? Então, assim, a resposta é qualquer atividade física, mas aí eu também vou deixar a palavra para o nosso colega especialista em atividade física. Então já foi a deixa, que ele já está ali me esperando. Muito bom. Hoje, então, pode vir, doutora, junto com a gente. Vem. Vamos fazer a pauta completinha. Quem está com a gente aqui é o ortopedista especialista em dor crônica, doutor Flávio Zelada. Bem-vindo. Tudo bom? Como vai? Obrigada. Temos uma modelo que vai participar da pauta com a gente, que é a Lorena. Bem-vinda. Daqui a pouquinho você vai executar alguns exercícios, né? Vou ficar aqui, doutora, pode ficar aqui pertinho. Bom, já que eu introduzi a pauta, a pergunta falando a respeito da atividade física, doutor, vou te ouvir nesse aspecto e depois a gente vai para outros aspectos da dor. Perfeito. O que você acha? Existiria aí hoje, enfim, alguma atividade específica que pode ser ainda melhor para o quadro? Olha, hoje em dia a atividade física ela é fundamental.
é um dos tratamentos que no longo prazo vão ter o melhor benefício, né? Muitas vezes a gente vai precisar de alguma medicação no início para diminuir esse limiar de dor, para poder fazer com que o paciente consiga fazer atividade física, né? A maioria dos estudos hoje falam que atividades simples como uma caminhada rápida que o paciente pode fazer por conta própria, tem muito benefício. Os exercícios que também são feitos na água, então hidroginástica, hidroterapia, natação, porque eles são exercícios que diminuem o impacto no músculo, na articulação, e aí acaba sendo mais tolerado pelo paciente, né? E é gostoso numa piscina aquecida, dá um conforto também estar num ambiente aquecido para dor, né? Sim, com certeza, né? A atividade física ele vai ter duas funções principais. Uma é fortalecer a musculatura, preparar o corpo para aguentar as atividades do dia a dia, porque a gente acaba sobrecarregando no dia a dia o músculo. A maioria das pessoas trabalham hoje em dia altas horas de trabalho, sentado, às vezes com uma postura inadequada. Por mais que ele esteja sentado, existe uma sobrecarga, pode existir uma sobrecarga nessa musculatura. Então o exercício físico, ele vai fortalecer a musculatura para aguentar melhor essas cargas do dia a dia, tá? E também vai liberar substâncias, opioides endógenos que a gente fala, como a endorfina, que ajudam a diminuir a dor do paciente e também trazem outros benefícios, melhora o humor, trazem um benefício de um relaxamento também. E até daquela consciência tranquila de ter conseguido fazer sabendo que é parte do tratamento. Exatamente. Né? Porque a gente também tem aquele efeito nosso, sei lá... Estou me cuidando. Estou fazendo a minha parte, né? É importante isso também. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, doutor, que é o seguinte. Eu sei que tem muita gente que tem o diagnóstico assistindo a gente e pessoas que estão buscando essa ajuda, né? E vão estar aí muito bem informadas, certamente vão conseguir ajudar os médicos nesse diagnóstico. O que você nota em consultório, em clínica, com seus pacientes de fibromialgia, que é muito comum em todos, que é aquilo que vocês chamam de caso de livro, quando você está estudando aí alguma síndrome ou alguma doença? Tem algo que você possa destacar? Que eu acho que isso pode ser importante para as pessoas que ainda não se atentaram. A principal queixa é a dor no corpo inteiro, né? Então o paciente ele chega já com estigma... E naqueles pontos que a gente comentou, né? Naqueles pontinhos gatilhos que a gente pode até demonstrar aqui. Vamos fazer então, esse teste? Tá. Vamos lá. A doutora comentou que, né, a gente mostrou até o vídeo, mas achou legal fazer o teste. Hoje em dia, o diagnóstico, ele também... Antigamente, a gente fazia o diagnóstico só pela palpação dos pontos dolorosos. Hoje em dia, depois de alguns estudos, a gente incorporou também o diagnóstico, a questão do distúrbio do sono, da qualidade do sono e também da questão da fadiga. O paciente tem essa fadiga, um cansaço, mesmo que ele às vezes passa 8, 9 horas na cama, mas ele acorda cansado, tem falta de energia para as atividades do dia a dia. Mas ainda a questão dos pontos dolorosos são muito importantes. Existem os pontos que a gente pode palpar aqui na região anterior do tórax, aqui na musculatura da região do pescoço. Também tem a palpação dos ombros bilaterais. E isso quando a pessoa está fora da crise, não é nem quando ela está sentindo a dor, certo? Muitas vezes ela chega no ortopedista falando que ela tem uma dor cervical. E aí a gente vai examinar ela como um todo e percebe que também, quando a gente palpa aqui a região dos epicôndilos laterais, no cotovelo, ela vai ter uma redução do limiar de dor, ela vai ter uma dor, às vezes palpando sem muita pressão, que você não tem, né, Lorena? Na palpa é normal, Quando palpa também aqui o antebraço, né, também, às vezes a palpação do abdômen também é uma das questões. Pontada, uma dor que eles descrevem como uma dor pressão. A gente faz apenas uma pressão e aí ele descreve como dor. Também tem a região aqui do trocânter maior, que é aqui no quadril, que é um ponto específico também, que a gente palpa bilateralmente, e aí tem um ponto doloroso, tá? E também aqui na questão do joelho também, tá? Se a gente virar lá de costas, também tem a musculatura, inserção da cervical, onde nasce a musculatura aqui da cervical e vai para a cabeça, tá? O trapézio, que é esse músculo também que faz parte da cintura escapular e também da região da cervical, tá? A parte dorsal e a parte lombar. Então, são os pontos principais. São os pontos principais. Eu sei aqui, até seguindo aí numa ideia aqui com a minha diretora,
que além dos pontos, a gente vai mostrar aqui algumas posições para dormir. É isso, né, Glaucia, a próxima? E que a Lorena é que vai... Sim. Porque, doutora, esse lance até do sono... para quem tem dor, a pessoa também não consegue dormir porque está sentindo a dor. Ela não consegue dormir porque ela sente dor. E alguns pacientes que têm um quadro mais leve, o que acontece? Se você pergunta se o paciente dorme bem, ele fala, durmo. Quando você começa a detalhar um pouco mais, aí ele fala, é verdade. Não durmo tão bem. A pessoa às vezes não percebe porque aquilo já virou tão uma rotina, ela acordar 2, 3 vezes à noite. Pode ou ela então ela não consegue perceber aquilo como algo anormal. Então por isso que muitas vezes tem que há anos vem assim, há anos, né? Exatamente, Parece Carol. que tá tudo bem, porque há anos é assim. E, na verdade, a dor pode vir depois de muitos anos. Pode vir por sobrecarga. Por sobrecarga também, Então, vamos lá, umas dicas aí dessa parte postural. Então, hoje em dia, tem alguns estudos, principalmente realizados por fisioterapeutas, que eles determinaram que existem posturas mais confortáveis para dormir. Para evitar a sobrecarga que a gente também tem no dia a dia, a gente pode também ter na hora do sono. Às vezes acorda por dor, ter que mexer durante a noite e acaba piorando a qualidade. Então, por exemplo, aqui na coluna... A gente recomenda hoje, a principal função, a principal posição para dormir seja de lado, né? Então vamos supor, se o paciente dorme de lado e ele não tem um travesseiro adequado, o que vai acontecer? A coluna cervical dele vai ficar desalinhada, a coluna vai ficar desalinhada, então vai fazer uma sobrecarga nessa musculatura e ele vai acordar, porque a dor vai ser um aviso para o corpo que ele está fazendo alguma coisa errada. E se essa pessoa que tem fibromialgia sente ainda mais dor do que uma pessoa que não tem fibromialgia, ela vai ter mais ela não vai conseguir nem levantar. Vai ser incapacitante, é uma dor incapacitante, certo? Perfeito. E então, qual que é a gente tem que achar o melhor travesseiro de acordo com a altura do ombro e fazendo com que a coluna fique alinhada, certo? Então a coluna estava desalinhada, então o paciente ele tem que ir na loja, tem que procurar, tem que testar esse travesseiro para que a coluna fique alinhada, certo? Então a altura do travesseiro, esse está correto. Então a coluna dela está alinhada. Então não precisa ser também nenhum travesseiro muito específico, algum que ele se sinta confortável e que deixe a coluna dele alinhada. Tá. Outra posição de dormir seria com virado para cima, com o rosto virado para cima. Tá. E aí, como essa distância da cabeça até a cama dele vai ser menor, ele vai precisar usar um travesseiro menor, tá? Para evitar também que a coluna fique fletida, né? E deixar que a coluna fique alinhada. Então, aqui, se a gente for exemplificar, um travesseiro já menor já vai deixar a coluna mais alinhada. E aí ele vai buscar dentro dessas posições a que ele se sinta mais confortável, né? Perfeito. Evitando dormir de bruço, de barriga para baixo, que isso vai gerar um estresse grande na musculatura dele. E às vezes ele não percebe que ele acorda já com dor e isso a causa. A gente tem que ir a fundo, tem que perguntar mesmo, tem que fazer as intervenções e depois que a gente explica e o paciente ele adere a essas intervenções, ele apresenta uma melhora. E ele é uma coisa que ele nem tinha percebido antes. Não, tenho certeza. Agora me veio a cabeça falando do sono e eu me lembro que isso foi um papo que a gente teve aqui a respeito da melatonina. É recomendado, então, que o paciente com o diagnóstico de fibromialgia faça uma suplementação de melatonina? Eu acho que duas coisas são importantes, aí o Fábio também pode completar. Então, porque muitas vezes o paciente, o que acontece, né? A pessoa, ela dorme 8 horas, mas ela dorme ruim. Então, duas dicas que eu dou para os pacientes que têm essas dores crônicas é, primeiro, ver a quantidade do sono, mas também a qualidade, que são aquelas pulseirinhas que a gente até comentou numa pauta aqui, que são aquelas smart bands que vão ver o quanto tem de sono profundo e sono superficial. Então, um paciente que tem uma quantidade de sono profundo adequada, muitas vezes ele não vai se beneficiar tanto da melatonina. Por quê? Porque ele já está dormindo de maneira adequada. Ele pode até tomar, não vai fazer mal, mas também ele não vai ter grandes benefícios. Tá. Mas se for um paciente que tem uma quantidade de sono profundo pequena, então às vezes ele dorme 8 horas, mas dessas 8 horas ele dorme 1 hora. Então ele está dormindo 8 horas. Para ele, quando você pergunta no consultório, ele está dormindo bem. Não, doutor, eu morro, acordo no dia seguinte, mas dessas 8 horas que ele dormiu, só uma foi em sono profundo. Esse paciente se beneficia da melatonina. Por quê? Porque ele vai melhorar a qualidade do sono. Entendi. E, consequentemente, melhora essa produção de neurotransmissores, vai dormir melhor, vai se sentir melhor no dia seguinte, vai estar mais disposto, vai fazer uma atividade física, vai melhorar tudo as dores. vai numa crescente ali. Exatamente, que a mas gente pode sim, se o paciente não tiver uma qualidade boa. Tá bom? Vou colocar a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Na tela, olha lá.
Obrigada, Jordana, um beijo para você. Tenho fibromialgia e sofro muito. Fui diagnosticada aos 12 anos e sei que isso é raro. Então, de fato, vocês têm aí estudos e comprovações mais ou menos da faixa etária que acontece, mas que pelo caso delas pode acometer também pessoas bem jovens, né? Na maioria das vezes, o diagnóstico é feito já quando o paciente é adulto. Então, mulheres jovens, entre 20 e 30 anos, é a principal, quando começam os principais sintomas, né? Mas ele também pode iniciar na infância. Né? E aí, importante um exame clínico, uma avaliação bem completinha para descartar outras doenças tratáveis, porque o que a gente não quer é ficar tratando como fibromialgia alguma doença que possa ter cura, que você possa resolver o problema do paciente. Entendi. E que ele tenha um alívio. Certo? Porque aos 12 anos é uma idade ainda de mudança hormonal. Né? Exatamente. Ainda assim, é uma fase mais difícil muitas vezes porque adolescente não sabe descrever direito aquilo que está sentindo e que muitas vezes ele é subdiagnosticado e não é dado a devida importância. Então até, Carol, eu tive uma paciente uma vez no consultório que ela já tinha sido feito o diagnóstico, veio para acompanhamento e quando ela fez o diagnóstico de fibromialgia, ela não andava. Ela não andava tamanha dor. Não andava. E era algo que, né, passou por vários neurologistas. Quando fez o diagnóstico de fibromialgia e começou a fazer exercício, medicação, ela ficou ótima. Mas no quadro clínico parecia algo tão grave porque ela não andava. Ela ficou, assim, não vou falar paralítica, mas assim, ela não tinha capacidade de andar tamanha gravidade da fibromialgia. Ela exatamente, para imaginar o espectro que pode ter. Então, vão ter pessoas mais leves, mas também vão ter pessoas muito graves. Vão ter pessoas mais velhas, mas vão ter pessoas mais jovens. Mais jovens também. E a gente tem que estar atento para isso. É isso mesmo. Que bom que a gente está com tantas informações. Nós vamos mostrar, então, aqui, ó. Vem para cá, doutora e doutor. Você trouxe alguns aparelhos. Os aparelhos hoje fazem parte aí de um controle da doença, né? Para melhorar a qualidade de vida. Sim. Esses aparelhos, eles podem ser usados na fase aguda. Então, eu vou fazer a demonstração aqui. Tem um aparelhinho que a gente pode adquirir na farmácia mesmo, que ele vai fazer a função do TENS. Ele vai fazer o estímulo elétrico. Você quer fazer nela? Quero fazer nela. Então a gente pode... o paciente às vezes vai ter uma dor agudizada em alguma região específica do corpo. Então, para evitar também o uso excessivo de remédio, o uso excessivo de analgésicos, ele pode se beneficiar dessas estratégias que modulam a dor no local, certo? Então, aqui temos um aparelhinho que você compra, adquire, e aí você aplica por 20 a 40 minutos. Em cada área que tem aí... Em cada área que você tem a dor. E aí você pode ter a intensidade menor, média ou alta, e aí pode ser uma corrente contínua ou intermitente. Isso, pela teoria da dor, ele vai ou acelerar a produção de substâncias analgésicas, né, como endorfinas, ou ele vai gerar um estímulo no cérebro que não é doloroso, que ele vai combater o estímulo de dor que o paciente está sentindo. Que legal, isso pode então, ser ele pode usado fazer em casa. Usado em casa, por conta própria. Outros são aí de uso do médico e feitos em consultório. Exatamente. À medida que o paciente fez o teste, porque não são todos os pacientes que vão responder a cada medida que a gente vai introduzir. Se o paciente teve um benefício com o TENS que ele adquiriu na farmácia, ele pode também, como é uma doença que não vai ter cura, ele pode adquirir um aparelho também de TENS que acaba ficando com um custo menor para ele depois. Porque ele usa no dia a dia e aí ele lança a mão do aparelho quando ele está com dor para evitar o uso de analgésicos. Porque eu imagino, inclusive, que ter que ir ao médico toda vez que sente a dor para fazer o aparelho também é algo trabalhoso que demanda tempo. Demanda tempo, tudo. A condição até de ir até, né, se não está numa condição física. Então é interessante saber que pode ser feito em casa. Tenho que encerrar. Doutora, quer fechar com alguma, né, que eu acho que foi uma pauta completíssima e tenho certeza que muita gente vai conseguir entender aí, se ainda não teve o diagnóstico, certamente vai poder falar para o médico e falar, olha, eu estou conhecendo o que está acontecendo com o meu corpo, eu acho que eu posso ter um diagnóstico de fibromialgia. Então, se quiser encerrar, pode falar uma palavra final, o doutor também. Acho que a primeira coisa é se olhar, né? Então, conseguir perceber que muitas vezes aquilo que você sente realmente é real, levar isso para o seu médico, né? E ficar atentos não só à questão da dor, que é mais intensa, mas outros sintomas que vêm concomitantemente, como esse cansaço, essa fadiga. E acho que, se o Flávio quiser falar um pouco aí também do tratamento, que é a questão da atividade física, que é ter essa coragem, né, junto com
com o tratamento médico e muitas vezes uma medicação associada, partir para uma alimentação, partir para uma atividade física que vai melhorar em muito esses sintomas. É parte do tratamento, né, doutor? Sim, é fundamental. Então, o paciente que tem dor crônica, ele é um paciente que ele sofre muito. Ele é um paciente muito sofrido, frequentemente já passou por outros médicos, ou as pessoas ao redor não entendem que ele tem uma dor, que ele sente uma dor. Então a gente precisa reafirmar que aquela dor que ele sente é real, mas por outro lado oferecer um tratamento, oferecer uma melhora na qualidade de vida. Às vezes a gente não vai conseguir curar, mas vai conseguir oferecer uma esperança, oferecer uma qualidade de vida melhor para o paciente, associando a medicação, ensinando, educando ele sobre as condições, coisas que ele pode fazer para ele mesmo melhorar a qualidade de vida dele. Ele mesmo já vai saber, né, ali numa situação, opa, se eu fizer tal coisa, vou me sentir melhor. Não, perfeito, pauta completíssima, parabéns, muito obrigada. Beijo para a Fuse, nossa coordenadora, quem produziu aí a pauta. Eu acho que é assim, gente, tudo que se sabe a respeito da síndrome foi dito aqui hoje. Então, tenho certeza que isso vai fazer muito bem ao nosso público. Quem quiser saber mais, vou deixar aqui um contato para vocês do Centro Terapêutico Actalive, né? Que você vai encontrar o trabalho da doutora Priscila e eu acho que também do doutor Flávio. Lá no Insta, @Actalive, AKTALIV. Tem um telefone que é o 5084-1280, 5084-1280, para quem quiser conversar mais com eles a respeito do assunto. Obrigada, doutor. Obrigado, Carol. Prazer, até a próxima. Obrigada, doutora. Carol. Sempre um prazer, viu, Matheus?